Olá, sejam bem-vindos ao canal Lá dos Contos e esse é mais um manhwa para moças e, claro, para moços também. Fiquem agora com um compilado de vídeos do manhwa Eu Achei Que Meu Tempo Estava Acabando, do capítulo 1 até o 48. Eu achei que meu tempo estava acabando. Gente, esse é o título. A nossa protagonista se chama Lariette Blanche e ela é filha de um duque. Lariette possui dentro de si um poder imensurável. Inclusive, um dos poderes dela, o poder principal, é o poder da purificação. Mesmo tendo bastante poder, isso não impede a família dela de a tratar com desprezo. Inclusive, os pais dela praticamente a venderam para esse cara nojento aqui. A única pessoa que parecia realmente se importar com Lariette era sua empregada pessoal, que se chama Ana. Após começar a se sentir muito mal, ela vai até um médico, e o médico a diagnostica com uma doença chamada loucadura. Essa doença é causada pelo tanto de poder que ela tem dentro de si. E ele explica para ela que é uma doença incurável e que ela só tem 3 meses de vida. Mas um pouco mais pra frente nós vamos descobrir que isso na verdade não passava de um engano do médico. Inclusive essa informação tá no prólogo do manhwa. Ou seja, gente, ela não vai morrer, mas ela pensa que vai. E é aí que tá a graça dessa história. Decidida a aproveitar ao máximo possível esses 3 meses de vida que lhe restam, ela faz uma lista de tudo que sempre quis fazer. Então ela pergunta pra Ana, o que ela gostaria de fazer caso ela fosse morrer em pouco tempo. E ela responde que gostaria de comer vários bolos, vários sabores de bolos, experimentar todos os sabores de bolos possíveis. Hashtag eu sou uma Ana, porque antes de morrer eu acho que eu gostaria de fazer isso. Então na lista está, em primeiro lugar, comprar bolo pra Ana, em segundo, juntar dinheiro, em terceiro, terminar o noivado com o Marquês, em quarto, namorar um cara gato e, por último, viajar até o oeste. Ela diz que lá no oeste tem um lugar muito bonito que seu irmão havia visitado e ela sempre teve vontade de ir, mas a família nunca proporcionou isso pra ela. Então ela leva a empregada para ir comer bolo, mas na volta acaba tendo um pequeno acidente e a carruagem dela fica presa num buraco. Mais à frente vinha outra carruagem. Era a carruagem do Duque de Candel, a família mais poderosa do Império. E muitos chamam o Duque de Candel de monstro. Isso deixa Lariette um pouco alarmada. Então um homem com algumas faixas encobrindo o rosto vai até eles e com uma mão só, ele tira a carruagem dentro do buraco, gente. É protagonista que chama, né? E, gente, ela pretendia terminar com esse Marquês de forma educada. Mas eu pensei nojento. O cara tentando agarrar ela, falando umas imoralidades. Sai pra lá, cachorro ré nojento. Ela solta uns poderes, entendeu? Porque ela aprendeu a controlar bem os poderes dela. Porque ela teve aulas? Não. Porque ela ficava espiando as aulas que davam pro inútil do irmão dela, que nunca aprendeu nada. E ela foi aprimorando os poderes dela sozinha. Gente, essa cena é babadeira, icônica. Ela pega o cara, faz brotar do chão as raízes assim, bota o cara de cabeça pra baixo. Vai pra intimidação, ela parte pra intimidação. Tá pensando que é quem? Ela chega assim e diz pra ele: eu vou falar só uma vez, então preste atenção. Eu não pretendo me casar com você, então vamos cancelar essa merda agora. Nisso os pais dela saem de casa desesperado. What the fuck? O que tá acontecendo aqui? E eu lendo isso tava assim, olha o bafafá. Enfim, o pai dela joga um poderzinho de merdinha ali e acaba soltando o Marquês lá da armadilha dela. A mãe ainda dá um esporro nela, briga com ela. E o Marquês era um cara super nojento, que tava falando umas barbaridades assim pra ela, entendeu? Aí a mãe dela gritou, você está louca? Sabe o que ela responde? Eu demorei demais até pra ficar louca. Protagonista que chama, né? Aí a gente, pá! Que não para, né? Que não para. Coisa acontecendo. O pai dá uma bofetada na cara dela, misericórdia. E ela mesmo assim, levanta a cabeça, entendeu? Levanta a cabeça, a princesa não, a coroa cai. Ela levanta e fala, eu não vou me casar com ele pra poder pagar as dívidas de vocês. Simplesmente isso. E agora eu vou embora. Tchau. Aí o irmão dela, você acha que você vai sair assim, simplesmente? Tchau. Joga o poder nela. Aí ela, tchabrau. Eu não tirei isso, cara. Mas enfim, ela se defende e ainda enterra o irmão só com a cabeça de fora, meu Deus. Nasceu aqui, ó, branquinho, bonitinho, playboyzinho. Nasceu com a vida no very easy. E conseguiu ser um incompetente em tudo. Ô, gente, agora que ela já cumpriu 3 itens da lista, agora ela só pensa em namorar, ela só...
Como diz ela, só um casinho de leve. E o que ela tá imaginando é de sair pra cima que ela quer, entendeu? Calma, falta um item, né? Que é ter dinheiro. Então ela precisa de um trabalho. Como eu havia dito, o poder principal da Lariete é o poder de purificação. Então ela quer trabalhar com isso, né? Trabalhando como purificadora. Não como purificador de água. É tipo o poder de cura, entendeu? Só que você purifica as pessoas, tipo assim. Só que, tipo assim, o poder de cura e de purificação são dois poderes diferentes. Eu vou explicar. A magia de purificação é um pouco menos eficiente que a magia de cura. E também demanda de muita mana, quer dizer, a força, o poder da pessoa do interior, pra conseguir fazer isso. E por não ser uma magia muito popular, com certeza a Lariete vai ter dificuldade pra conseguir um emprego como maga de purificação. Ela chega no lugar, tipo, fala: eu sou a pessoa que você está procurando. Eu sou a melhor maga de purificação que existe. Você tem que me contratar. O dono do lugar fala: ah, me desculpe, mana, mas você não vai achar nada aqui, porque eu não preciso de uma maga de purificação, porque eu já tenho magos de cura. E ela sai com o rabinho entre as pernas, tadinha. Enquanto ela estava caminhando na rua... Porque parece que essa protagonista tem muita sorte na vida, não sei, eu tô achando que ela tem, hein? Passa uns trombadinhos e carrega a bolsa dela. Com as economias que ela tinha, agora ela tá sem trabalho, sem a bolsa. Gente, mas ela corre atrás dos bandidos, entendeu? Eu vou pegar minha bolsa, caramba, alguém me ajude. E os caras trombam justamente em quem, gente? O prota. No Duque de Candel. Gente, olha pra essa obra divina, que beleza. Este aqui é nada mais nada menos que o melhor general do Império, também conhecido como a Espada do Império, o Duque de Candel. Ele é bem conhecido também pela sua natureza cruel. Os caras já sentem o cheiro de longe, cheiro de morte. Putz, estou lascado. Estou lascadinho, rapaz. Bom, então ele pega a bolsa e devolve pra Lariete, né? Mas tudo que ela consegue reparar é enquanto esse homem é bonito, gente. Nossa, e daí que ele acabou de matar 2 pessoas na minha frente? Ele é tão gato. Ela vira assim de lado porque ela não queria mostrar que ficou corada. E ele pensa que ela tá se virando assim por causa do cheiro dele. Porque esse homem, gente, ele pode ser bonito, ele pode ser gato, como for. Mas ele, uma coisa que ele não é cheiroso. Por causa que jogaram uma maldição nele. E aí ele tem cheiro de morte, entendeu? Ele tem cheiro de podre. Mas assim, dizem que o amor é cego, né? Mas pra Lariete, o amor é cego e não tem olfato. Porque ela ficou tão encantada por ele que ela nem sentiu o cheiro, a catinga dele de morte. E essa prota é atacante, viu? Ela já chega metendo um: você tem namorada? Ela já chega assim. E assim, ele fica abismado. Por que ela não tá mostrando que tem medo dele? Porque todo mundo tem medo dele. E ela tá tipo, ele é muito gato. Ele pensa que ela tá de zoação com ele, né? Porque é impossível alguém não ter medo dele. Então ele vai embora e deixa ela. E a mulher tá como? Com fogo nos olhos, né? Vou pegar esse homem pra mim. Enquanto estava comendo no restaurante, ela escuta uma conversa em outra mesa. E nessa outra mesa, os caras estavam falando que o Duque precisava de uma maga de quê? Adivinhe? Purificação. Ela pergunta: por que o Duque precisa de um mago de purificação? Aí ele explica a ela da maldição do Duque, que por causa disso o Duque fede a morte. Aí a Lariete fala: nossa, aquele cheiro tão sutil. E essa imagem aqui é um pensamento da Lariete, tá? Ela diz assim: eu preciso capturar esse gatinho. Aí ela chega lá: olá, Duque. Então é o seguinte, eu vim aqui propor um contrato de trabalho. Vou logo me apresentando, sou aqui a melhor maga de purificação que você vai encontrar. E o trato é o seguinte: eu vou curar você e em troca você vai me dar estadia por 3 meses. Ou seja, comida, casa e roupa lavada. Ele diz pra ela que se isso for algum tipo de brincadeira, ela vai pagar caro. Então ela pega na mão dele e usa seus poderes pra mostrar serviço. Então ela consegue curar uma das mãos do Duque. Porque assim, acho que eu não contei esse detalhe, mas o corpo do Duque é todo espudecido, só o rosto que não. Como eu havia explicado, a magia de purificação exige muita mana. Por isso ela acaba desmaiando no colo do Duque. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Enfim, o Duque leva ela pra casa e assina o contrato com ela. E parte para o ataque mais uma vez, Lariete se jogando pra cima do Duque. E nenhuma novidade nisso. Ele, tadinho, todo tímido, e ela pensando na cabeça dela: nossa, ele deve ser tão experiente com namoradas. Ai, alguém avisa que esse homem nunca beijou.
Quando ele sai do quarto, ela fica, ai meu Deus, ele é tão lindo, como pode ter um rosto tão lindo, parece um tesouro. Só que daí ele escuta ela falando isso lá de fora do quarto, dá pra ouvir, que ela tá falando bem alto, né? E ele fica todo corado. Oh, que bebejão. Já é outro dia e a Prota fica olhando pro Duque enquanto ele trabalha, encantadíssima por ele. Ela pergunta por que ele não foi tomar café da manhã com ela. Ele fica confuso, né? Porque ninguém nunca quer tomar café da manhã com ele, porque ele fede muito. Mas parece que só a Lariete que não sente esse cheiro, gente. Ele explica pra ela que até tá usando umas bandagens que ajudam a amenizar o cheiro. Ele também conta pra ela que foi amaldiçoado quando tinha apenas 7 anos. Em seus pensamentos, ele tem medo de que ela fique com tanto nojo dele que fuja. Então ele se imagina como uma pantera e ela uma coelhinha. E ele diz que não vai deixar ela fugir de jeito nenhum. Ai, gente, eu tô vendo o começo de um relacionamento bem saudável, viu? Nada tóxico. Bem saudável esses dois. Graças a Deus, bem saudável, né? Ela fica com pena dele e fala, meu Deus, deve doer muito. Mas não se preocupe, eu vou te salvar. E aí ele olha pra ela assim, encantado. O Duque fica pensativo, porque ninguém nunca olhou pra ele do jeito que ela olha. Todos evitam ele, tem nojo dele. Mas ela olha pra ele como se ele fosse uma coisa preciosa. Isso tá mexendo com ele de uma forma que ele cada vez tá cobiçando mais ela. Bom, desde pequeno, o Duque vem sofrendo rejeição das pessoas por ser uma pessoa amaldiçoada. E quando ele vê Lariete olhando pra ele assim com tamanha admiração, cresce um sentimento diferente nele, né? Cada vez mais ele vai ficar obcecado por ela. Mas enfim, Lariete explica pra ele que ela só pode curar ele em partes. Então, se ela estiver curando a mão, tem que ser uma mão. Aí quando uma mão toda estiver curada, aí sim ela pode curar a outra mão e assim por diante, de pedaço em pedaço, entendeu? Também se não entendeu, não tô nem aí. Então ela tranquiliza ele dizendo que, né, vai curar ele. Aí ele pergunta pra ela, mas você não tem medo de mim? Aí ela, medo? Eu quero é você, todinho pra mim. Quero você, todinho pra mim. E ela fala, e por que eu teria medo de você se você é o melhor guerreiro do Império, sabe? Se não fosse por você, a gente tava tudo lascado, tinha todo mundo perdido a guerra. Ela também fala que as pessoas não deviam ter medo de quem foi amaldiçoado, e sim de quem amaldiçoou, né não? E ela acha ele um gato. Ela segura assim no rosto dele, ele fica todo tímido, coitado, mas no final das contas aceita jantar com ela. A cara de quem conseguiu o que queria. Bom, Lariete então conhece o mordomo da família, vulgo o maior fã desse casal. Sim, a cabeça do mordomo Lariete é um amuleto da sorte, porque finalmente assim o Duque vai desencalhar. Então ele vai correndo lá no escritório do Duque e leva um guia para ter um bom encontro. O Duque, o que é isso? Pra que isso que eu não tô entendendo? Eu não preciso disso não, rapaz. Pra que isso? Aí o mordomo, pelo amor de Deus, eu te conheço há 27 anos. Você precisa disso, você tá encalhado. Aí o mordomo começa a ler, né? Quando vocês estiverem então, fazendo refeição juntos, olhe nos olhos dela carinhosamente. Aí ele sai correndo. Quando ele chega na sala de jantar, ele fica surpreso ao ver Lariete animadíssima com a presença dele. Isso é novidade pra ele, já que ninguém fica animado com a presença dele. Só que aí ele senta bem longe dela, né, do outro lado. Mas como eu disse, Lariete é artilheira, atacante. Já levanta e coloca o prato dela do lado dele, pra ficar bem juntinho, né? Porque quem perde tempo é relógio, não a protagonista, né? Ela aproveita o momento pra botar algumas cláusulas lá no contrato. Primeira, o Duque tem que fazer pelo menos uma refeição por dia com a Lariete. Segunda, ele tem que aceitar pelo menos em 2 encontros por semana com ela. E terceiro, qualquer custo que tenha esses encontros, quem vai bancar é ele. E ela já vai avisando, né, para o Duque não querer dar uma de Caio Castro e sair sem pagar a conta. Ele diz, bom, eu preciso de você, então não vou negar isso não. Mas também quero colocar mais alguma coisa aqui no contrato. Aí ele coloca, se ela fugir antes dele ser purificado, ela vai ter que pagar as consequências. Mas ela tá bem de boa, né? Porque, primeiro, ela tem certeza que vai conseguir curar ele. E segundo, ela acha que vai morrer mesmo. Então, se não der certo, no final ela vai morrer de qualquer forma. Mas aí é que tá, gente. Ela tá brincando com fogo, cutucando a pantera com vara curta. E aí, no final das contas, não vai morrer, entendeu? E esse cara vai estar correndo atrás dela obcecado. Vocês vão ver. Alguns dias se passaram e agora é dia do primeiro encontro deles. Será um piquenique logo pela manhãzinha. E olha só a reação da Lariete ao ver o Duque logo de manhã. Ela já chega naquele pique, né? No ataque. Ele tá parado!
Como os dias se passaram e ela já tá recuperada, ela volta a ajudar o Duque com o problema dele. O Duque fala: Lariete, eu tô achando que tá um pouco frio esta manhã pra gente fazer um piquenique, vamos adiar? Ela: que frio o quê, rapaz? Nem gripe eu pego, nunca peguei gripe. Corta pra ela gripada. Mas enfim, não vamos adiantar as coisas. Antes disso, eles curtiram bastante o piquenique. Aí passa um vento gelado, ela: ai meu Deus, se algum cavalheiro me desse um casaco pra me cobrir. Se fazendo a sonsa, né, pra ver se ele dava o casaco dele. Só que tipo assim, ele não queria dar o casaco dele porque ele fede. Mas como eu já avisei, né, gente, só ele que não percebeu ainda, a Lariete não tem olfato. Então ela acha que ele não deu o casaco pra ela por falta de educação. Mas isso não tirou a empolgação dela não. Eles se sentam junto e ela fala: nossa, você tá muito distante. Ela tenta agarrar ele, tocar nele, mas ele fica se esquivando. Ele todo tímido e na cabeça dela ele tá se comportando assim porque ele tá sofrendo ainda pela ex. Gente, que ex? Que ex que esse cara nunca namorou. Um minuto de silêncio pra apreciar o Duque comendo um sanduíche. A Prota vê algumas flores e resolve fazer uma coroa de flores para o Duque. Misericórdia, que cara gato, mano. Oh meu Deus, seria pedir muito aparecer um desse na vida real. Porque se na vida real os fedidos a gente pode até achar, né? Agora bonito assim não acha não. Só acha os fedidos. Minha gente, não é que essa coroa voa. O vento carrega essa coroa. A coroa vai com Deus. A Lariete doida vai atrás dessa coroa. Aí o Duque doido vai atrás da Lariete. Todo mundo é doido. Só sei que todo mundo acaba molhado dentro de uma fonte. Então o Duque pega ela no colo. Mas agora ela fica vermelhinha, é? Gente, era sua sonsa, né? Era isso que tu queria, agora tá ficando vermelha. O Duque diz que vai precisar sair, mas que vai mandar alguém do templo vir pra curar a Lariete. Na hora que ele tava saindo da sua propriedade, ele dá de encontro com outra carruagem. Ele olha de relance e pensa que é uma sacerdotisa que mandaram lá do templo pra curar Lariete. O que ele não sabe é que essa sacerdotisa, na verdade, era um sacerdote, era um homem. Ai, que delícia! A Lariete pensa: nossa, que cara gato. Lariete, você se aquieta. Um se apresenta para o outro e ele diz que vai curar ela. É só eu que tô achando meio desnecessária essa aproximação desse homem assim. Mas enfim, ele pergunta pra ela como ela foi parar ali. E ela fica tipo: como é que é? O que esse cara quer saber da minha vida assim, hein? Aí ele percebe que ela ficou incomodada. Aí ele começa a desconversar, entendeu? Dizendo que lá no templo ele é menosprezado porque ele é pobre, não tem dinheiro. Ele se fazendo de sonso. Aí ela vê que ele tem uma cicatriz na testa. Ela vai lá e cura ele. Ela ficou com pena dele, né? Aí ele fica encantado com ela porque ela conseguiu curar ele. Ou seja, ela também tem poder de cura. Ele acha isso incrível. E pergunta se ela quer trabalhar pra ele. Ela ficou pensando: mas ele não acabou de dizer que ele era pobre e não tinha dinheiro? Eu não sei não, viu, gente? Olha a cara desse meliante. Parece uma cobra. E outra, se como esse homem folgado já tá por cima de Lariete. Começa a jogar o charme dele nela igual uma serpente. Enfim, Lariete fica deslumbrada e acaba aceitando tratar dele também. Na verdade, eles fazem um acordo. Ele vai tratar ela e ela trata dele. E nisso tudo ele dando em cima dela, viu? Dizendo que gostou muito dela e blá blá blá. Só que na cabeça oca dela, ele tá querendo ser amigo dela, só ser amigo. Agora alguém me diga se isso aqui é coisa de amizade, de amigo. Isso é coisa de alguém que quer ser seu amigo, gente? Ficar em cima de você dessa forma? Gente, bem que eu tava com a intuição de que esse homem não prestava, tá vendo? Ele disse que era um funcionário de baixo nível lá do templo. E ele é de alto nível, mentiroso. Esse cara de cabelo vermelho aí parece que trabalha pra ele. Então ele pergunta como foi que sumiu a cicatriz da cabeça dele. E ele diz que foi uma pessoa que curou. Esse de cabelo vermelho fica chocado ao descobrir que existe mais uma pessoa com poder parecido com o dele, né, do cabelo branco. E o nome do cara de cabelo branco é Doha, se não me engano. Esse aqui é o pensamento dele, eu nem vou falar nada, eu vou deixar aí com vocês. Duque todo apaixonadinho e preocupado com a Lariete e o cocheiro se perguntando em quem que ele tava pensando em matar. Mal sabe ele que o Duque só tava pensando na Lariete. Enfim, ele tá chegando em casa e adivinha quem vem receber ele na porta? Acertou quem falou Lariete. Ela não tá pra brincadeira, ela quer conquistar o Duque. Ele pergunta pra ela se ela já tá melhor do resfriado. Aí ela pega a mão dele e coloca no rosto dela pra ele ver que ela não tá mais com febre, que ela tá melhor e tal. Ele diz pra ela que ela não precisa vir receber ele toda vez que ele chega, mas ela insiste dizendo que faz isso porque quer. Então ela pergunta se ele pensou nela e ele secamente diz que não. Eita, como mente, né?
Enfim, ele não para de caminhar, né? E ela dando a vida pra conseguir alcançar ele, que ele anda muito rápido. Enfim, ela fala que conseguiu ingressos pra um teatro, mas ele diz que não vai poder ir. E ela fica tipo, por quê? Obviamente porque todo mundo vai ficar olhando torto pra ele, né? Ele pergunta novamente pra Lariete, você não tem medo de mim? Ele diz, as pessoas me chamam de fantasma da guerra porque eu já matei as pessoas. Então é normal que elas tenham medo dele. Mas a vontade de namorar é maior que o medo, né, Lariete? Ela vai e solta o tapão no braço do Duque. A mão chega a ficar vermelha, tadinha. Aí ela diz, tá vendo? Eu não tenho medo de você, eu te bati, aí vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Eu te chamo pelo teu nome, pego na tua mão quando eu bem quiser, e você vai fazer o quê? Vai me matar? Ela coringou de vez. Ela fala, você tem até amanhã pra me dar uma resposta. Se você não for comigo, eu vou com outro homem. Gente, não é que no outro dia o Duque foi? Aí chegando lá, eles vão descer da carruagem. Aí ela vai e finge que tropeçou, só pro Duque pegar ela nos braços. Ah, como é sonsa, meu Deus. Eles vão lá e assistem a peça. Depois, quando termina, ela diz que precisa ir no banheiro, que ele já pode ir indo pra carruagem por enquanto que ela vai no banheiro. Lari, Gente, o ex-noivo nojento dela. Oh, coitada dessa menina aí, mais uma vítima pra esse traste. A Ariete já vai enchendo a mão de poder. Eu falei pra você que eu não queria ver você mais nunca, você é surdo. Aí o cara vai e chama os capanga dele que segura ela. Eita, que já foi me dando nervoso aqui. Aí ele chega bem perto dela e diz que vai fazer dela a concubina dele. Ah, eu preferia morrer. Mas aí o Duque chega, arranca a mão do cara, mano. Ele olha tranquilamente pra ela e diz, você tava demorando, então eu vim ver o que tava acontecendo. Aí ele fala, eu quero levar todo mundo aqui de arrasta pra cima, mas eu não quero que você se assuste. Ah, gente, e o nojento ainda tem a cara de pau de levantar a cabeça. Quando ele vê que se trata do Duque de Candel, ele já fica roxo. Lariete disse que é melhor não matar ele pra não se envolverem em problema. O Duque diz assim, tudo bem, mas se eu levasse ele de arrasto pra cima também não ia ter problema, porque o imperador deixou liberado pra mim, entendeu? O Duque na carruagem fica pensando que Lariete vai querer ir embora, porque viu aquela situação, né? Mas a Lariete tava assim, foi muito maneiro, valeu, cara. Aí ele fica tipo, meu Deus, como assim? No dia seguinte, Lariete recebe novamente uma visita de Doha, porque ela ficou resfriada de novo. Ela aproveita e pergunta pra ele se existe uma maneira de curar uma doença irreversível. E ele diz assim, que só é possível se a pessoa que for fazer a cura seja alguém que tenha um poder igual ao do Papa. Logo, o Doha sendo o próximo Papa, ele pode curar ela, gente. Mas Lariete não sabe disso e ela acha que é praticamente impossível se encontrar com o Papa. Então agora, pelo que eu entendi, na verdade o médico não deu um diagnóstico errado pra ela. Ele deu um diagnóstico certo e aí o Doha vai curando ela aos poucos, fingindo que só tá dando um paliativo, mas na verdade ele tá curando. Gente, eu achava que a Lariete que era a atacante principal aqui, viu? Mas eu tô vendo que é o Doha, porque o bichinho não perde uma oportunidade pra estar se esfregando nela. Ele vai na maior cara cínica dele e fala assim, a senhorita podia me ajudar também, né? Olha só, me machuquei aqui sem querer. Na verdade, ele se machucou de propósito só pra ver se ela conseguia curar ele mesmo. Meu Deus, como tu é falsa. Ela cura ele e fica exausta, porque como ele é muito poderoso, pra curar ele exige muita mana. Aí ele dá o pagamento dela, que é um diamante, aí ela fica super feliz. E fala, olha, você não contrate nenhum outro mago sem ser eu, tá? Pega e fala, claro, Ri. Já chamando pelo apelido, né? Acho que o Duque deveria abrir bem os olhos, abrir bem os olhinhos, porque senão ele vai perder pro Doha, hein? Porque o Doha já tá obcecado por ela. Lariete encontra o mordomo e pergunta onde é que tá o Duque. Ele fala que o Duque chegou muito tarde ontem e ainda tá dormindo. Mas sabe, bem que você podia ir lá acordar ele, hein? Eu vou desencalhar esse cara, nem que seja na marra. Então ela vai acordar ele. Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda para uma purificadinha. Hoje, como já curamos as mãos, vamos cuidar do peitoral. Então você pode tirar a camisa. Para mais efeitos sonoros como esse, então ela acaba ficando um pouco exausta, não consegue curar o peitoral direito, desmaia. Entendeu? Porque ela gastou muita energia com o Doha. Ai, que raiva daquele homem, na moral. Desperdiçou energia. E agora vai demorar mais um pouquinho pro Duque ficar com o corpinho todo saudável. Mas assim, né? Lariete, que não perde tempo, porque quem perde tempo é relógio, como eu já disse, já pergunta quando vai ser o próximo encontro e depois desmaia. Alguns dias depois, Lariete estava louca procurando pelo Duque pela casa, mas nunca encontrava, porque ele tava dando um gelo nela. E sabe pra quem a bonita vai pedir conselhos amorosos? Pro amigo dela, né? Doha. Aí ele fala pra ela,
Ué, por que você não põe ciúmes nele, né? Faz ciúme. Aí ele vai querer você. Ela fala, mas eu vou botar ciúmes nele com quem? Que não tem nenhum homem aqui. Meu Deus, assim você me ofende, né? Eu também sou homem. Ah, é mesmo? Não me diga. Eu acho que deve ser o cabelo, me deixou um pouco confusa. Ela até pensa que seria uma boa ideia fazer isso, né? Ver o Duque morrendo de ciúme seria maravilhoso. Só que ela não quer mentir pra ele e ela acredita no poder de sedução dela. Ai, mais um dia cansativo, ainda bem que eu já cheguei em casa. Que susto, mulher! O Duque tomou um choque que chega ficou vesgo. Também a pessoa chega em casa e é recebida por alguém com essa cara. Eu também me assustei. E a Prota já chega botando pressão, viu? Ela falou assim, você se esqueceu, meu filho, que você fez o contrato? Você me deve encontros semanais. Por que você estava me evitando? Gente, é bem simples. O Duque estava evitando a Lariete porque ele começou a sentir uns sentimentos que ele nunca sentiu antes. Como eu disse, o Duque foi amaldiçoado desde muito cedo, desde criança. Então ele não sabe o que é receber carinho, o que é dar amor, o que é receber amor. Então quando ele começa a desenvolver esses sentimentos por Lariete, ele acaba ficando confuso e com medo do que ele tá sentindo, por isso ele se afasta. Mas nesse primeiro momento ele não fala isso para Lariete. Então ela pensa que ele não gosta dela, que ele só tá fazendo tudo isso porque precisa dela para purificá-lo. Mas lembrando tudo que ela já passou em sua vida, ela decide que não quer mais aceitar as coisas como são. Ela está determinada a conquistar o Duque e é isso que ela vai fazer. Então é aí que começa a Operação Ciúmes. Que demais! Ela começa dizendo assim, então, quer saber? Você deve estar muito ocupada, não precisa mais sair comigo não. Isso aí já alugou um triplex na cabeça do Duque, né? E pra fechar com chave de ouro, ela disse, amanhã eu vou sair pra passear com meu amigo Dorra. E ela aí sai correndo e deixa ele lá, plantado. Cara, eu não tô entendendo porque você tá fazendo tanto esforço por ela. Ela não é uma qualquer, ela é especial pra mim. Logo ele, que tem a personalidade péssima, que enjoa a face das coisas, tem um coração de gelo, e tá fazendo de tudo pela Lariete. Isso não é normal, não. Fazer o quê, né? O cara apaixonou. Ele tá tão obcecado por ela que já pesquisou tudo sobre ela. Ele sabe que ela é bem importante pro Duque. E ele fica pensando como é que eu posso seduzir ela pra tê-la só pra mim. Bem saudável, graças a Deus, né? Nada tóxico. Quando ele chega no ducado, ele é recebido de braços abertos por Lariete. Então ela o convida pra dar um passeio. Assim, não deu nem tempo do Dorra comemorar muito, que ela já falou, né? A Operação Ciúmes começou. Aí ele ficou com essa cara de tacho. Mas ele também já pensou numa forma de usar essa situação a favor dele. Ele vai se aproveitar desse momento que eles vão estar juntos para fazer ciúme no Duque e vai tentar conquistar ela. Depois de fazer algumas comprinhas, Lariete percebe que Dorra não é tão pobre assim que ele diz que é. Aí ele inventa uma desculpa de que acharam uma mina de ouro perto da minha casa e agora ele é dono de uma mina de ouro. Então ela pergunta, já que você tem dinheiro, por que você continua trabalhando a domicílio? Que eu quero te pegar, né? Tô brincando, ele não fala isso não, ele fala, é porque lá no templo eles me obrigam a fazer esse trabalho, sabe? Eu sofro muito bullying lá no templo. É ingênua da Lariete fala, olha, se alguém bullying com você, você me fale, viu? Que eu vou acabar com a raça dele, boto fogo nas roupas dele. Aí o Dorra, nossa, seria interessante ver isso acontecer. Rapaz, mas não é que ela botou fogo mesmo no cara. Mas calma, vamos ver como tudo isso aconteceu, né? Lariete vê um broche e ela lembra do Duque. Então ela decide ir comprar, deixando o Dorra sozinho por um minuto. Quando um dos sacerdotes que trabalha lá no templo acaba tombando no Dorra. Como o Dorra tava vestindo um uniforme de baixo nível, o sacerdote acaba não reconhecendo ele. Vai tirar satisfação com o Dorra com maior arrogância. O Dorra pensa em botar o cara no lugar dele, mas ele também não quer estragar seu disfarce, então deixa pra lá. Mas aí quando o Dorra tava se desculpando, o corpo do sacerdote começa a pegar fogo. Olha isso, gente. Ai. Desculpa, esse manhwa é muito engraçado, meu Deus. Na frente de todo mundo. Que humilhação. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. A Lariete diz, prontinho. Eu disse que ia te defender e botei fogo na roupa de quem tava te intimidando. Aí o Dorra solta uma gargalhada. Lariete diz que o Dorra ri igual um vilão. Por que será, hein, gente? Ele diz pra Lariete que ela é realmente interessante. E no pensamento dele, ele fala, por isso que eu quero você toda pra mim.
Enquanto isso, o Duque bate na mesa com força. Ele está perturbado só em pensar que a Lariete está passeando com outro cara. O mordomo diz que ele precisa tomar uma atitude urgente e aceitar os seus sentimentos, senão ele vai perder Lariete. Ele tenta se convencer de que só precisa dela para ser curado, mas ele continua sentindo dentro de si que ele precisa da Lariete para mais do que isso. Ele pensa, quem vai querer um monstro que nem eu? Lariete só tá comigo por pena. No outro dia, o Duque convida a Lariete para uma refeição. Então ela fica convencida que a Operação Ciúmes deu certo e que o Doha é um mestre em namoros. Ela diz pro Duque, hoje o Doha vai vir aqui mais tarde, a gente vai ficar lá no meu quarto e depois a gente vai dar um passeio pra não te incomodar, tá? O Duque diz que tudo bem, que ele não se importa. E você não está com ciúmes? Aí ele fica todo vermelho, tadinho, morrendo de ciúme. Mas ele insiste em dizer, não estou com ciúme, não me importo. E ela levanta da mesa. Ah, é assim, né? Tá com ciúme não? Então tá bom, peraí. Doha chega e vê ela triste e pergunta o que aconteceu. Ela diz que a Operação Ciúmes não deu certo. Aí o Doha, eu já sabia que não daria certo. Afinal, aquele homem não tem sentimentos. Ele fala pra ela não ficar triste. Ela pergunta por que ele tá usando óculos. Ela diz que ele fica parecendo um bibliotecário. Eita, que com um bibliotecário desse eu ia todo dia ler um livro. Ele diz que tá usando óculos porque ele sentiu que precisava usar isso hoje. Mas na verdade ele tá usando isso que é pra o Duque não reconhecer ele caso veja ele. Ou seja, é um disfarce, né? Ele tá se achando o próprio Superman, o Clark Kent. Ele tá parado! Enquanto o Doha só dá a bola dentro, o Duque só dá a bola fora. O mordomo enraivado, olhando pro Duque. Ele ficou revoltado porque o Duque deixou a Lariete triste, entendeu? E ele fica assim revoltado porque ele sabe que o Duque gosta de Lariete. Porque ele já viu como ele é atencioso com ela, como ele não era com ninguém. Certa vez o Duque ouviu Lariete dizendo que não gostava de pepino. O Duque simplesmente foi lá na cozinha e falou pro chefe não pôr mais pepino na comida dela. O Duque passou muito tempo da sua vida isolado e agora finalmente ele tem alguém para compartilhar momentos bons. E o mordomo só quer que ele seja feliz. O mordomo diz que espera que ele finalmente tenha entendido seus sentimentos. Porque enquanto ele tá aí parado, o Doha tá lá, ó, dando em cima da Lariete. Ele também diz pro Duque seguir o coração dele, não a cabeça. O Duque finalmente entende que está com ciúmes e que gosta da Lariete. Então ele vai até o quarto e quando ele chega no quarto dele, ele se depara com essa cena. Sai! 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 Aí ele fala assim, fique longe dela. Meu Deus. E o outro sempre se fazendo de sonso, né? Ai, vossa graça. E Lariete só tá tipo assim, meu Deus, como assim? Que crossover é esse de dois gostosos? E o Duque que tá assim, que vossa graça que nada, some da minha frente. A minha reação foi igualzinha a da Prota. Ela fala, não é nada disso que você está pensando, ele é só meu amigo. E o Doha fala, tudo bem, Ri. E o Duque só pensando, né? Como assim, Ri? Já tá chamando até de apelido, é? Nunca que esse cara quer ser seu amigo. Olha o jeitinho dele, eu sei que ele quer mais que isso. Então o Duque fala pra ele, é hora de ir embora, sacerdote. O Doha em pensamento fala, eu pensava que ele não tinha sentimentos por ela. Mas tu acha que essa informação fez ele desistir? Quem disse? Ele ainda pensou, agora que vai ser mais divertido ainda. Nossa, e você disse que não tava com ciúmes, hein? Só de pensar em Lariete compartilhando esses momentos românticos com outra pessoa faz o coração do Duque doer. Então ele fala pra ela, não quero que você me odeie, eu não quero te machucar. Eu quero que você seja minha. Sim, gente, ele falou com estas palavras. Em seguida ele diz, eu sou todo seu, Lariete. Ele diz pra ela que é a primeira vez que o coração dele bate tão forte. E revela que passa o tempo todo pensando nela. Ai, gente, tava sendo tão romântico. Aí ele pega e diz, não posso imaginar você com outra pessoa. Neste momento tenho vontade de cortar a mão de quem tocou em você. Então se isso é ciúmes, estou enciumado. Gente, o grito que eu dei nessa cena, vocês não têm ideia. O que eu gostei bastante nesse manhwa é que eles têm um diálogo, sabe? Eu odeio quando o problema, sabe, na história é a falta de comunicação. E eles se comunicam, é tanto que o Duque até fala pra ela, né, que ele tava agindo daquela forma estranha porque ele não estava sabendo lidar com esses sentimentos novos que ela desperta nele. Então ele pergunta se os encontros ainda estão de pé. E ela diz, claro que sim, né? Tudo que ela mais queria. E aí que rola esse abraço, gente. Ela diz, por favor, cuida de mim. Aí ele responde, eu farei.
Eles são tão fofos. Aí no pensamento dela tá assim, hahaha, eu vou ter um namorado por 3 meses. No pensamento dele, ele já tá pensando em fazer reforma na casa, porque ele diz que ela vai morar pra sempre ali. Os protagonistas estão planejando dar um passeio, então o Duque leva ela pra melhor boutique do Império, tá? Você aí mesmo, que tá aceitando menos que isso. Acorda pra vida, mulher! Ai, não sei qual eu levo. Vamos levar todos. Sou rica! Eles estavam voltando pra casa na carruagem, rola um clima. Ariete, como eu disse, é atacante, já chega com um... Por que você não me dá um beijo? Aí quando a gente já tá comemorando, quando a gente pensa que vem, eles chegam no destino, aí os empregados perguntam se podem pegar a bagagem. Aí o Duque sai igual um gato assustado. Alguns dias se passaram desde o quase beijo da carruagem. E o Duque continua agindo como se nada tivesse acontecido. E o relacionamento deles não vai nem pra frente nem pra trás. Mas a Ariete diz que não tem tempo pra perder, então ela já vai pro ataque. Hoje eu quero ser amada pelo meu namorado. Depois de falar isso, ele vai, pega e dá comida na boca dela. Muito fofos. Mas ele ainda não tá acostumado com tanto grude, então ele acaba sempre indo embora. Mais alguns dias se passam. Meu Deus, quantos dias vão se passar? E é o dia da purificação. Agora o nosso Duque já tá treinado, né? Já vai desabotoando a camisa e mostrando o peitoral. Oh, delícia! Não vejo a hora da Ariete deixar ele limpinho, gente. Só o ouro. Então a Prota parte pro ataque novamente, gente, fazendo aquele draminha de leve, né? Dizendo que tá cansada. Ai, me dá um abraço. Mas assim, Lariete com tudo isso só tá querendo um beijinho. Só que o Duque não quer dar esse beijinho nela porque ele tá tentando se controlar. Porque ele tem coisas a mais, sei que vocês me entendem. Aí a Lariete pega e diz pra ele: você pode fazer tudo o que quiser. Opa! Aí o Duque: é isso que eu tô pensando? É isso que eu tô pensando? Mas Lariete só queria um beijo. Ele então pede pra Lariete ir com calma. Quer tudo de uma vez, misericórdia. Lariete quer ir a um bar junto com seu amor. Mas o Duque diz que não será possível ir. Essa é uma das consequências que Lariete tem que aceitar, já que ela quis ter um relacionamento com ele. Tem certos lugares que ele não vai poder ir enquanto for amaldiçoado. Ela aceita isso de boa, ela diz que o que importa é eles estarem juntos. Ele sai pra trabalhar, mas quando chega no trabalho, a única coisa que ele consegue pensar é em voltar pra casa e fazer companhia pra Lariete. Querendo logo se livrar dessa reunião, ele diz que é uma discussão inútil aquilo. Aí aparece esse nojento aqui do pai da Lariete e ainda grita com o Duque, dizendo: como você se atreve a falar isso? O Duque só não dá um brocão nele, porque ele é o pai de Lariete, o amorzinho dele. Gente, o Duque é tão fofo. Acho assim que Lariete ia gostar mais se ele desse esse brocão mesmo. No final das contas, o imperador encerra a reunião. O Duque não conta nem até 3, já vai embora. Ai, o pai de Lariete não gostou do Duque não, viu, gente? Mas esse coroa dá um toque pra ele. Diz que se ele não quiser que a família dele seja mais arruinada ainda, é bom ele nem mexer com o Duque. E o pai de Lariete tá zangadão com ela, porque parece que as coisas lá no ducado tá indo de mal a pior. Sem a Lariete lá pra cuidar das finanças. O irmão dela, que é um inútil, só consegue fazer dívida. E o nome da família ficou também um pouco na lama, né? Porque Lariete fugiu de casa. E ele se acha o melhor pai do mundo, viu? Porque ele disse que se Lariete voltar e se ajoelhar pedindo desculpas, ele deixa ela voltar. O Duque chega em casa e faz carinho na Lariete, sabe? Joga um charme nela. Ela fica tipo: nossa, que cara gato. Ele parece ser tão experiente. Deve ter tido mais de 10 namoradas. Gente, eu amo o mordomo. Ele mora no meu coração. Ele prepara uns drinks pra eles. A Lariete, cachaceira, bebum. Ela vai e gola a cachaça toda de vez. De repente ela começa a sentir um calor bravo. Minha gente, o que será que esse mordomo botou nessa bebida? Ela empurra o Duque no sofá. Ela diz assim: vamos terminar o que começamos. Opa! Ela quer que ele a beije. Então ele se aproxima e dá um beijo em sua bochecha. Lariete fica decepcionada, tadinha. Fala assim: ah, não. Não mesmo, eu vou levar meu beijo agora. Uau! Ela toda emocionada descobrindo que é um beijo de verdade. O que você fez? Duque até inverte as posições, mas no final das contas Lariete acaba dormindo. Outro dia, Lariete vai até o Duque e finge que nada aconteceu. E o Duque, claro, fica chateadíssimo porque ela roubou o primeiro beijo dele e nem sequer lembra disso. Mas na verdade ela lembra, tá? Ela só tá fingindo que não lembra porque ela ficou com muita vergonha.
Só que aí o Duque também dá um aviso pra ela. Olha, Lariete, eu não quero que você beba com ninguém, tá? Ela fala assim, ué, por quê? Não tem problema, eu sempre bebi e nunca deu problema. E aí nesse momento os dois ficam mordidos de ciúme, porque o Duque pensa que se ela já bebeu assim com outra pessoa, então quer dizer que ela já beijou. E ela pensa também que o Duque já saiu com várias pessoas e beijou também. Então os dois ficam com ciúme de umas pessoas que nem existem. Gente, super saudável esse casal. Enfim, o mordomo chega avisando que Dorra tinha chegado. Só que agora os processos de purificação não vai mais ser no quarto dela, vai ser um lugar mais movimentado. Ela também diz pra Dorra que não precisa ele chegar tão pertinho dela pra purificação, né? Porque senão não vai dar muito certo. Porque agora ela tem namorado. Ao ouvir Lariete dizer que tá oficialmente namorando com o Duque, ele fica um pouco abalado, mas logo desfaz. Ele começa o processo de purificação apenas segurando as mãos dela. Eu sabia, gente, que ele tava se aproveitando pra encostar nela. O Dorra então convida Lariete pra ir numa biblioteca. O Duque escuta ele fazendo esse convite e diz que vai também. Então vão os três na carruagem. E aí Lariete pensa em como seria bom se o Duque e o Dorra fossem amigos. Quando o Dorra pergunta pra que biblioteca a carruagem está indo e o Duque responde que é pra Biblioteca Imperial, o Dorra rapidamente diz que não vai poder mais ir, inventa uma desculpa e desce correndo da carruagem. Ele não poderia ir pra Biblioteca Imperial porque lá com certeza não iam reconhecer ele. No final das contas, tudo se transformou num encontro para o Duque e a Lariete. Aí a Lariete fica rodando a biblioteca e o Duque com um cachorrinho atrás, gente. E ela acha super fofo isso. Mas no final das contas ela fala, meu Deus, para de me seguir. Aí ela vai começar a fazer mais uma ceninha dela, né? Que ela vai tentar pegar um livro que tá no alto, que é pro Duque vir ajudar ela, entendeu? Mais fanfiqueira que eu mesmo, só a Lariete. Só que aí chega um intrometido e tenta ajudar ela, estragando totalmente seu momento romântico. Ela olha pro cara e fala, desapareça. Lariete conseguindo ser mais assustadora que o Duque. Ele tava atrapalhando o esquema dela. Ela não queria que ele pegasse livro nenhum pra ela. Ela queria que o Duque viesse. É claro que depois o Duque chegou e pegou o livro pra ela e fez toda aquela cena de romance. Ela pergunta se ele tinha visto tudo o que aconteceu. Ele diz que viu sim e que gostou muito da forma como ela tratou aquele homem. E diz que ela deveria a partir de agora tratar todos os homens, menos ele, daquela forma. Lariete perguntou pra ele, e se eu tivesse feito outra coisa? Ele disse que sabia que ela faria aquilo e que mesmo se ela tentasse fugir, ele ia encontrar ela. Eita, como é possessivo, gente. Quando eles estavam indo embora da biblioteca, o embuste do irmão da Lariete aparece. Com medo de que seu irmão a humilhe na frente do Duque, ela manda o Duque ir indo na frente que depois ela vai. Os dois irmãos acabam tendo uma discussão e no final das contas ele dá um tapão na cara de Lariete. Que ódio, capeta. A vontade que eu tenho de destruir esse ser humano, misericórdia. Mas aí Lariete também não deixa isso barato não, e dá uma ajoelhada. Dá uma ajoelhada nos documentos. Ela ainda diz pra ele, você e aquela família não significam nada pra mim. Lariete tenta se curar para que o Duque não veja o hematoma no rosto dela, mas não funciona muito bem porque é uma curandeira de baixo nível. Então a marca no rosto dela continua. Na rua ela encontra uma velha conhecida que é dona de uma boutique e isso atrasa mais ainda a chegada de Lariete na mansão. Quando ela chega na casa do Duque tá um caos, todo mundo procurando ela. O Duque estava extremamente preocupado. Ele pergunta se ela está bem, pergunta por que ela demorou e ela responde que acabou perdendo a hora lá na loja da mulher. Quando um vento passa e tira o cabelo de Lariete da frente do rosto dela e ele vê o hematoma. Aí o Duque pergunta quem fez isso? Gente, meu espírito de fanfiqueira agita. Quem também ama esse clichê, deixa aí nos comentários. Ele pergunta em quem se atreveu a tocar nela. Ele diz que é pra ela dizer porque isso não vai ficar impune. Isso aí, macho, defende sua mulher. Então, sabendo do temperamento do Duque e lembrando o que ele fez com o Marquês, né, ele arrancou a mão do cara, ela ficou meio receiosa de falar porque ela não quer que o Duque se complique mais e também ia gerar uma confusão desnecessária. Que, pra mim, na minha opinião, gente, não é desnecessário, ele tem que meter a porrada assim nesse covarde. Mas ela tenta disfarçar, desconversar para o Duque esquecer esse assunto. Mas é claro que o Duque não vai esquecer, né? Então ele já mandou o capanga dele descobrir quem foi que bateu na Lariete. E ele também já suspeita que tem alguma coisa a ver com o irmão dela, porque ele deixou ela com o irmão. Então ele também começou a desconfiar da família dela. Dorra tá numa reunião quando seu subordinado chega com uma mensagem do Duque falando que a Lariete precisa do tratamento dele. E ele não conta nem até 2 pra sair correndo da reunião e ir atrás da Lariete. Mas, gente, uma coisa nós temos que admitir. O Dorra é perigosamente bonito. Quando ele chega perto da Lariete e também vê o hematoma no rosto dela, ele tem a mesma reação do Duque e pergunta quem fez isso. Meu Deus, o irmão dela tá muito lascado. 75,3% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas.
Vamos lá, gente, dá uma forcinha aí, se inscreve no canal. Beijo. Como terminou o episódio anterior, Dora pergunta quem ousou a tocar em você. Ele até pergunta se foi o Duque, mas a Lariete responde que não. E ela também não conta pra ele quem foi que bateu nela. Mas uma coisa é certa, a conta vai chegar pro irmão dela, porque ele mexeu com a pessoa que é protegida pelas duas pessoas mais importantes do Império. Meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. O Dora decide não agir a respeito disso por enquanto. Ele sabe que o Duque não vai deixar isso passar em branco, então ele só vai aguardar a oportunidade certa para poder também vingar a Lariete. No final das contas, ele purifica ela e também lhe dá uma pulseira com poder divino de presente. Ele diz que essa pulseira vai ajudar ela na cura, mas na verdade essa pulseira é meio que um rastreador que ele vai usar para rastrear a Lariete sempre que ela precisar de ajuda. Nada demais, né? Nada problemático. Enquanto isso, em seu escritório, o Duque estava concentradíssimo lendo um livro super importante, Guia para ter um bom relacionamento. Gente, o Duque se rendeu ao livro de autoajuda. Ele lê um trecho do livro que diz que se você avançar muito rápido em um relacionamento, a outra pessoa vai enjoar de você e vai te abandonar. Que merda, hein? Isso cria uma paranoia na cabeça do Duque gigantesca. Lariete quer que eles cozinhem juntos. E o Duque tenta afastar ela de todo custo com medo que ela enjoe dele. Lariete quer que o Duque coloque esse aventalzinho. Olha a imaginação dela. Delícia! Mas o Duque diz que é melhor não, porque esse avental não cabe nele. Que pena, gente. Eu queria ver o Duque cozinhando com aquele avental. Ele decide falar com Lariete a respeito de ir mais devagar no relacionamento deles. Mas Lariete pensa que ele falou em ir devagar na cozinha. Então ela continua indo com tudo, né, no relacionamento, tentando conquistar o Duque. Conquistar não, que ela já conquistou. Tentando conquistar mais um beijo, né? Mais intimidade. Mas o Duque ainda está com medo dela se enjoar dele, então ele se afasta rapidamente e sai correndo. Lariete não entende esse distanciamento repentino do Duque e pergunta se ele está bravo com ela. Ele diz que não está bravo, só chateado porque ela não cumpriu o que prometeu, né? Que era de ir mais devagar no relacionamento. Aí Lariete, você tava falando de relacionamento, eu achei que você tava falando de ir mais devagar na cozinha. E aí eles resolvem esse mal entendido. Lariete gosta de ver o Duque envergonhadinho, então ela começa a zoar com a cara dele e é muito fofa essa cena. Gente, Lariete é das minhas, né? Ela chega mostrando o print. Ela disse, não foi você mesmo que disse que da próxima vez que estivéssemos juntos não ia haver interrupções? Ela quis dizer, né, porque ele tava tão empolgado pra fazer tantas coisas e agora ele quer manter um relacionamento mais devagar. Ele tenta fugir de novo, mas Lariete segura em seu braço. Aí ele tá, me solta, me solta! E Lariete tá, não vai não, fica aqui mais eu. Aí ele começa a atuação nele. Ai, tá me machucando, solta meu bracinho, por favor. E a Lariete acredita, quando ela solta o braço dele, ele sai correndo. Eu ouvi dizer que o Duque tá correndo até hoje. No outro dia, o Duque diz que precisa ir ter uma reunião com o Imperador. E Lariete continua zoando ele, né, falando, se o Imperador te pressionar muito, cuidado pra não fugir, tá? Mas enfim, brincadeiras à parte, o Duque não tava indo se encontrar com o Imperador. Ele descobriu quem havia batido em Lariete e tava na hora da sua vingança. Só pela cara do Duque, eu tô vendo que ele não vai pegar leve. O irmão de Lariete grita, seu filho da... Peraí que eu ainda não acabei. O Duque diz que só não vai levar ele de arrasta pra baixo por causa que a Lariete não pediu isso. E que ele devia agora a vida dele pra Lariete. Lariete diz pro Duque que quer avançar no relacionamento. Ela diz que quer ter tudo que um relacionamento envolve. Beijos, abraços e... Epa! Mas o Duque diz que precisa ser algo especial, então ele precisa estar totalmente curado, sem as cicatrizes e também com a pele limpa. Lariete diz que vai fazer de tudo pra curar ele da forma mais rápida possível. Gente, ela quer porque quer e ela não tem tempo a perder. Ela pergunta se pelo menos pode segurar a mão dele e ele diz que sim. O Duque finalmente percebe que ama a Lariete. Lariete está deitada pensando em curar o Duque o mais rápido possível quando de repente vem na sua cabeça um pensamento. Ela começa a se questionar se esse é o primeiro relacionamento do Duque. É sério, Sherlock Holmes, agora que tu foi perceber, mulher? Porque assim, o Duque já tá em love por ela, né?
Só que na cabeça dela é só um casinho de leve. E ela também acha que pro Duque também é um casinho de leve, só que não é. Então ela vai tirar essa história limpo perguntando para o mordomo. O mordomo, com medo dela perder o interesse pelo Duque, inventa que ele teve várias namoradas sim, que ela pode ficar tranquila. Com a consciência mais limpa, ela volta a se atirar pra cima do Duque. Ela arrasta ele para um cantinho e lhe dá um abraço que é retribuído por ele. Porém, o Duque, acaba ficando numa situação um pouco comprometedora. Sei. Vamos dar uma de Lariete e fingir que nada aconteceu. O Duque percebe o bracelete na mão de Lariete e ela, sem querer, acaba revelando que foi Dorra que deu pra ela. Ele fica morrendo de ciúmes, mas aí ele lembra que leu no livro que não pode demonstrar que é muito ciumento, porque assim ele pode perder a Lariete. Então o Duque engole seco e fica com essa cara de psicopata dizendo: ai, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu não estou suportando mais. Por causa de um assunto de guerra, o Duque vai precisar ir se encontrar com o Imperador. Mas antes de sair e ir embora, ele vai e dá um presente pra Lariete. O presente é um broche. Lariete percebe que ele só deu esse presente porque ficou com ciúme do presente que o Dorra deu pra ela, então ele quis dar um presente melhor. Na hora da despedida, o Duque dá um abraço na Lariete e diz que é o abraço do dia. Mal o Duque dá as costas e sai de casa, o Dorra já chega naquele pique atacante, né? Lariete e Dorra vão dar um passeio pela cidade. Durante o passeio, Lariete compra uma pulseira de presente pro Dorra. Ela segura uma sacolinha de presente na mão, o Dorra pergunta de quem é e ela diz que é um presente para o Duque. O Dorra fica levemente enciumado. Dorra fala de um rumor estranho que vem circulando pela cidade, que o Duque de Candel arrancou a mão do Marquês porque o Marquês estava assediando e tentando ferir a acompanhante dele no teatro. Lariete fica preocupada que esse rumor chegue até sua família e que eles vão lá e busquem ela na casa do Duque. Percebendo que Lariete ficou um pouco abatida, Dorra pergunta se ela está bem. Ela diz que sim. Ele diz que ela pode confiar nele. Eu acho que não pode não, porque o que mais o Dorra fez nessa história foi mentir pra Lariete. De repente, um prédio do lado deles começa a desmoronar. Os destroços estão caindo, prestes a esmagar os dois. Lariete usa seu poder, mas esse poder não é suficiente para salvar os dois. Então ela se sacrifica para salvar seu amigo Dorra. Acreditando que esse seria seu fim, a última coisa que passa pela cabeça de Lariete é a imagem do Duque sorrindo pra ela. Mas Dorra se joga em cima dela e, cobrindo com seu corpo, a protege. Usando seu poder, Dorra tira os destroços de cima deles. Ele fica totalmente surpreso e chocado com o que Lariete tinha acabado de fazer. Ele fica se questionando por que ela havia feito isso, já que não ganharia nada em troca sacrificando sua vida por ele. Ele não sabe que Lariete fez isso porque não tem medo da morte, já que ela pensa que vai morrer em menos de 3 meses. Ela diz pra Dorra que salvou ele porque ela não pode perder um amigo tão precioso. De volta pra casa do Duque. Whoa, look at him! Ah, gente, eu quero um desse pra mim. Lariete o abraça dizendo que é o abraço do dia. Aí ele pergunta: a gente não já deu o abraço do dia? Mas aí ela responde que não tá lembrada disso não. Mas então ele percebe que alguma coisa de ruim aconteceu com ela. Porque assim, o Duque fareja de longe quando acontece alguma coisa com a Lariete. Ele já sente. Ela diz que não foi nada demais, apenas caiu sem querer na rua. Lariete, para de ser mentirosa, tem impressão de estar mentindo. Mas enfim, o Duque confere pra ver se ela não tem nenhum arranhãozinho. Mas ela diz que o Dorra curou ela. Ele pergunta se ela se divertiu e ela diz que sim, mas que é muito melhor ficar perto dele. Lariete então começa a pensar que se ela tivesse morrido mais cedo, provavelmente o Duque nunca ia se livrar da maldição. Ah, é mesmo? Agora que tu foi se lembrar do Duque, né? Pra salvar o teu amiguinho Dorra, tu não tava lembrando. Tá, gente, não vou julgar Lariete não, tá? Vou ficar bem quietinha. Mas ela decide então que não vai mais perder tempo e quer curar logo o Duque. Ela começa a fazer o processo de purificação, mas ela ainda está muito fraca, porque gastou um pouco dos seus poderes salvando Dorra, caramba! Ah, respira, calma. Voltando, gente. Ela obviamente não consegue curar o Duque muito, né? Então ela passa mal e desmaia, faz aquele draminha pro Duque. E aí ela pede pro Duque levar ela pra tomar um banho. Mas ela avisa ele pra ele ficar tranquilo que ela vai tomar o banho de roupa, vestida. Durante o banho, mesmo Lariete de roupa, o Duque se recusa a virar pra ela. Ele estava prestes a fugir dessa situação, mas Lariete segura em seu braço e diz que se ele fugir de novo, ela também vai fugir. Aí o negócio começou a ficar estranho, porque o Duque falou assim: como é que é? Você vai pra onde? A Lariete. O Duque diz: como é que você pode dizer uma coisa como essa? E começa a ficar um clima sombrio. Aí Lariete tá tipo: que é isso, meu filho? Calma. Aí ela começa a se explicar, dizendo que é fugir no sentido de brincar de pega-pega. Gente, o Duque já tava pensando em amarrar ela. Meu Deus. Ele diz isso a ela, mas ela pensa que foi uma piadoca. Um meme.
Só que não, ele ia amarrar ela mesmo, ele falou super sério. Mas enfim, então ela pede pra ele lavar o cabelo dela. Gente, o que falar, né? Uma ceninha romântica, muito fofa. Aí ele vê uma cicatriz atrás da nuca dela. Ela conta a história por trás dessa cicatriz, que foi o irmão dela que empurrou ela da escada. E depois se fez de sonso pros pais e disse que foi ela que tinha empurrado ele primeiro. E óbvio que com os pais maravilhosos que ela tem, né? Ela ficou de castigo, gente. Tadinha, olha como a Lariete era fofa quando era criança. Quem tem coragem de fazer alguma maldade? Lariete também pergunta se o Duque não acha a cor dos cabelos dela horrível. Ela diz pra ele que uma pessoa uma vez disse que a cor do cabelo dela faz doer os olhos. O Duque fala pra ela dizer quem foi, porque assim ele ia arrancar a língua dessa pessoa. E ele diz que acha o cabelo dela lindo. Aí ela pergunta, só o cabelo? Aí ele diz, não, acho tudo em você bonito. Aí ela pede pra ele beijar em tudo que ele acha bonito nela. E onde é que ele vai mesmo? Ele vai chegando aos poucos, primeiro beijando o cabelo, depois a mão e por fim chegamos ao grande beijo. No dia seguinte, o Duque leva a Lariete para fazer compras, mas daí ele precisa resolver um problema urgente e fala para ela ir entrando na loja. Quando ela entra, ela se depara com nada mais nada menos que a sua mãe. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber notificação assim que eu lançar a parte 5. Muito obrigada pelos comentários e elogios que vocês colocam aí pra mim. Até o próximo vídeo. Beijo. Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal Lar dos Contos e esse é mais um manhwa para moças e, claro, para moços também. Quem aí tava ansioso pra parte 5 de Eu Achei Que Meu Tempo Estava Acabando, deixa o like. É, gente, a mãe da Lariete aparece. Demônia, capeta velha. E nossa protagonista não ficou muito feliz em ver ela não, tá? A mãe dela parte pra cima dela como se tivesse muito preocupada, mas eu não acredito nessa preocupação não, gente. Muito menos a protagonista, ela também não acredita. Lariete até diz assim, ah é? Você tava tão preocupada, mas hoje tá aqui numa boutique tendo um dia de spa. A mãe diz, é porque eu sou uma duquesa, né? Eu tenho que estar arrumada. Me poupa. Lariete disse que também não viu nenhum anúncio de ninguém procurando ela. O que eu gostei bastante dessa obra é que a protagonista não é tão boba assim, tão ingênua e ela não acredita na mãe. No final das contas, Lariete sai correndo. O Duque vê ela correndo, fugindo de algo e percebe que ela tava chorando, então ele pergunta quem foi que fez isso com ela. Mas ela disfarça, diz que não tá chorando, que ela só tava sentindo falta dele. Mas o Duque passou a conhecer bem a Lariete, então ele sabe que ela tá mentindo. Alguns dias depois, o Duque percebe que a Lariete vem agindo de uma forma estranha. Ela não tem mais a animação de antes. Ele queria até passar um pouco mais de tempo com ela pra saber o que é que tá acontecendo, mas ele tem que ir a uma reunião importante lá no palácio. Enquanto o Duque está fora, Lariete recebe uma carta com um pedido da sua mãe de se encontrar com ela a sós. E ela vai, gente. Mano, eu fiquei revoltada. A Lariete sabe que esse povo não quer o bem dela. Por que ela vai se encontrar com a mãe dela? Ela não já se encontrou? Ela já não disse um monte de verdade pra mãe? Ela chega lá, a mãe prepara um almoço lá pra ela, fala pra ela comer. Mas Lariete quer que ela vá direto logo ao ponto e fale o que é que ela quer. Então ela tem a cara de pau de pedir pra Lariete voltar pra casa. Ela diz também que sente muito pela forma como ela havia tratado Lariete e que ela percebeu que só quem cuidava dela era a Lariete quando ela estava doente e tal. É, minha filha, é assim mesmo, a gente só dá valor às coisas quando perde mesmo. Mas enfim, Lariete agradece pelas desculpas, mas também diz que não vai voltar para aquela casa. Quando a prota estava prestes a sair, seu pai aparece e a desmaia. Ele então fala que avisou para sua mulher que esse plano de pedir desculpas não ia funcionar, então ele resolve levar Lariete à força. Na propriedade do Duque de Blanche, ela é algemada com uma algema que tem uma força especial que não pode ser quebrada com magia. Enquanto está em seu quarto, Lariete recebe a visita de sua empregada e também amiga Ana. Lembra da Ana que comeu bolo lá no início? Ela então diz para nossa prota que vai ajudar ela. Ana, eu sempre te amei. Mas enquanto Ana não chega com ajuda, Lariete passa por algumas humilhações. Seu pai e seu irmão entram no quarto. Então a gente vê o rosto do bostinho do irmão dela e tá todo desfigurado. Porque, né, o Duque deu uma surra nesse coitado e ainda por cima o templo se recusa a fazer a cura dele. Por que será, né? Ou seja, o irmãozinho dela vai ficar com o rosto deformado por um bom tempo. Ou quem sabe pra sempre, né? Também se for pra sempre eu não vou reclamar, porque o rosto dele tem que ficar do jeito que a personalidade dele é. Feia. O pai dela diz que ela tá ali trancada no quarto, que é pra ela pensar um pouco nas atitudes erradas que ela teve. Mas Lariete ergue a cabeça e diz que não fez nada de errado. Então ele dá uma bofetada nela. Ele chama ela de inútil e bate de novo.
Seu filho de uma quenga ruim, se eu lhe pegar. Ai, gente, eu tô revoltada de estar narrando essa cena. Ainda vem esse pedaço de cocô e tenta intimidar a Lariete, mas Lariete dá uma dentada na mão dele, chega e arranca o pedaço. O irmão dela sai correndo, dizendo que Lariete virou um monstro igual o Duque de Candel. Lariete está esgotada, caída no chão, e tudo que ela consegue pensar é em estar nos braços do Duque. Então ela escuta que alguém chegou para resgatá-la, ele mesmo, o Duque. O pai de Lariete diz que é um desrespeito, porque o Duque de Candel chegou sem avisar. Mas o Duque não tá nem aí. Ele simplesmente fala que veio buscar a namorada dele. O pai de Lariete faz uma de sonso e diz que não sabe do que ele tá falando. Então ele diz que veio buscar a Lariete. Também falou que era pra ele trazer logo ela, porque ele estava preparado pra qualquer coisa para recuperar sua namorada. Lariete da janela vê que o Duque chegou para buscar ela. Sem perder tempo, ela enrola um pano em sua mão e quebra a janela de vidro. Em seguida, da sacada do quarto, ela grita pelo Duque e se joga, mas dá tudo certo e ela cai nos braços do Duque. Ao vê-la toda machucada, ele pergunta quem foi que fez isso, pois essa pessoa iria pagar com a vida. Mas Lariete não quer mais confusão, ela apenas quer ir para casa, pois agora seu lar é onde está o Duque. Já em casa, o Duque acompanha Lariete para um descanso. Ele está se sentindo um pouco mal, pois ele queria no mínimo botar fogo naquela casa, porque ninguém deveria se atrever a tirar Lariete dele. Mas Lariete, gente, tá pensando em outra coisa, né? Como sempre, ela pergunta ao Duque se ele pode beijar ela. Ai, gente, o fofinho pede até licença, mas solta o beijão. E aí eles passam uns minutos se pegando, entendeu? É isso, não tem muito o que eu narrar aqui, né, gente? Só se pegando mesmo. E nesse momento, Lariete percebe que se ferrou, pois ela está completamente apaixonada pelo Duque. Assim, e que o Duque é apaixonado pela Lariete, todo mundo já sabe disso, né? Mas durante esse momento aí de pegação, ele começa a pensar em como Lariete é tudo pra ele. É uma luz na vida dele, é esperança na vida dele, é tudo pra ele. Então eu posso dizer que ele já é totalmente obcecado pela Lariete. Enfim, o mordomo interrompe o momento deles ali, mas é pra avisar que o Dorra chegou pra poder fazer a cura da Lariete, que tá toda cheia de machucado, né? Aí chega o Dorra de novo com aquele papo de quem foi. Mas, meu filho, você também só fica perguntando quem foi, porque eu já vi o Duque agindo. Agora eu tô esperando até agora a sua vingança, que não chegou ainda, hein, Dorra? É, gente, só perguntando quem foi e nunca faz nada. Não sou de fazer, sou de falar. O Dorra pergunta cadê a pulseira que ele deu pra ela. É, gente, porque a Lariete tava com essa pulseira no braço pra cima e pra baixo o tempo todo. No dia que foi sequestrada, tava sem essa pulseira. Porque assim, quando ela correr perigo, o Dorra já ia saber onde ela tá, né? O Dorra percebe que os lábios de Lariete estão levemente inchadinhos. E claro que isso incomoda ele, né? Porque ele gosta da Lariete também. Mas o Dorra faz todo o processo de cura pra ajudar a Lariete. O Dorra pergunta se quem bateu nela foi o Duque. Gente, o Dorra tá sempre tentando achar uma desculpa pra cancelar o Duque. Mas Lariete diz que foi sequestrado. Essa situação deixa o orgulho de Dorra ferido, porque ele havia prometido proteger Lariete. Daí o Dorra avisa ela que ela precisa usar a pulseira sempre. Ele sente vontade de beijar Lariete, mas ele não faz isso porque tem medo de que possa perder a amizade dela. Ai, gente, às vezes eu sinto até uma peninha do Dorra, mas aí o Duque aparece e eu esqueço. Lariete não quer que o Dorra se ajoelhe para limpar os pés dela, mas ele faz isso mesmo assim. E nesse capítulo a gente consegue ver um pouco mais da infância de Dorra, que não foi nada fácil e ele passou por muitas situações difíceis. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de purificação do Duque. Ele pergunta pra Lariete se ela tem condições de fazer isso. Ela diz que sim, então ele já coloca o seu peitoral pra jogo. Enquanto isso, lá no templo, o pai de Lariete tem a cara de pau de chegar lá no templo pra pedir cura pro seu filho. Ele diz que havia mandado cartas pedindo pra que um dos sacerdotes fossem lá pra ajudar o filho dele. Só que essas cartas não foram respondidas e nenhum sacerdote foi enviado. E justamente porque o próprio Dorra tava barrando isso. O Dorra finge que foi um erro lá do lugar e diz que ele mesmo vai curar o filho dele. O pai de Lariete vê isso como uma oportunidade de se achegar mais ao futuro papa e avisa ao seu filho para tomar cuidado com o que vai falar lá dentro. E o Duque de Blush fica lá se achando porque o próprio sumo sacerdote, o futuro papa, que vai curar o filho dele. Gente, agora que eu fui me tocar que eu não sei nem qual é o nome do irmão de Lariete. Mas enfim, Dorra pergunta onde foi que ele se machucou e ele responde que caiu da escada.
Dorra então vê a marca da mordida de Lariete na mão dele. Aí o Dorra, que é cadelinha da Lariete, fala: meu Deus, até a marca da mordida da Lariete é bonita. O Dorra então usa seu poder no irmão de Lariete. Esse Zé Ruela, tentando puxar assunto com Dorra, fala sobre os boatos de que ele veio de uma origem humilde. E sim, gente, o Dorra vem de origem humilde, inclusive a mãe dele era uma próstata, uma mulher da vida. Depois de usar o poder no Zé Ruela, o Dorra finalmente deixa sua máscara cair. E ele diz o seguinte: eu acho que o Duque de Candel pegou leve com você. Eita, será, gente? Será que chegou a hora da vingança de Dorra? O Dorra diz que por ele ter tocado numa pessoa que não deveria, não compreende como o Duque deixou ele se safar tão fácil sem nem arrancar um dedinho. O irmão de Lariete tenta bater no Dorra, mas olé! O Dorra esquiva e ele cai no chão. O irmão de Lariete começa a se sentir nauseado e com dor de cabeça. Então Dorra revela que enquanto fingia curar ele, na verdade, ele torceu o circuito de mana dele. Então Dorra explica que se ele ficar com o circuito de mana dele torcido do jeito que tá, em poucos meses ele vai... isso mesmo, explodir. E o Dorra explica que a única pessoa que pode curar ele é alguém mais forte que o próprio Dorra, ou seja, ninguém. Ele fica desesperado porque ele não quer morrer e pergunta pra Dorra o que é que ele precisa fazer pra não morrer. Então o Dorra diz que só tem um aviso pra ele: da próxima vez que ele tocar em Lariete, será o fim dele. Depois da purificação, Lariete e o Duque acabam dormindo juntos. Quer dizer, só a Lariete dormiu, né? Porque o Duque ficou a noite toda acordado. O mordomo percebe que Duque e Lariete dormiram juntos e já pensa em planejar casamento. Mas o Duque diz que ainda não está na hora de casamento. E ele continua tendo esses pensamentos de que não merece a Lariete, de que não merece nem se casar, nem ser feliz. Mas ele pensa que se for pra ele casar um dia, com certeza vai ser com a Lariete. Por fim, o Duque explica pro mordomo que não aconteceu nada entre eles lá no quarto. Então, o mordomo, como líder do fã-clube desse casal, pretende dar um empurrãozinho pra aquilo acontecer. Gente, Lariete vai fazer uma visita surpresa pra Dorra lá no templo. Chegando lá, ela pergunta por um sacerdote chamado Dorra de baixo nível. E o recepcionista fica lá um pouco confuso, porque um sacerdote de baixo nível chamado Dorra? Nunca nem vi. Mas aí o subordinado de Dorra aparece, interrompendo a conversa dos dois e leva ela até Dorra. O Dorra então, na velocidade do flash, vai, troca de roupa. Coitado, e sempre sobra pra esse subordinado dele. Lariete repara que a sala de Dorra é um tanto que luxuosa e ela se pergunta como que um sacerdote de baixo nível tem uma sala tão luxuosa assim. Ela imagina que é porque o templo é bem rico. Então ela pergunta pro Dorra se ele pode fazer um favor pra ela, que é ensinar ela a controlar os poderes dela. Lariete tá cansada de ser sequestrada, intimidada e todo mundo tentando atacar ela, e ela quer aprender a se defender sozinha. O Dorra diz que vai ajudar ela com esse favor, contanto que ela também cumpra um favor pra ele. Ele não especifica esse favor, então ela pede pra ele ser mais específico, porque se o favor for escrever o nome dele com a bunda dançando hula no meio da rua, ela não vai fazer isso. O Dorra ri dessa situação e diz que não é isso, é outra coisa. No final das contas, Lariete aceita o trato. O Dorra, ele tem uma certa obsessão por Lariete. Eu não diria que é amor, é mais obsessão mesmo. Ele imagina que talvez se passar tanto tempo com ela assim, né, dando as aulas, vai ser bom, que ele vai acabar enjoando dela. Mas por enquanto ele diz que quer ser a pessoa mais próxima dela, quer saber de tudo dela, quer possuir ela. Meu Deus! Enfim, o subordinado dele chega, interrompendo a conversa dos dois, dizendo que uma pessoa veio vê-lo. Então, assim, Dorra e Lariete se despedem. A pessoa que está procurando Dorra é o ministro Gibirafalo. Ai, gente, não sei pronunciar, peraí. Gibiralfaro. Ih, gente, mas também é cada nome difícil, hein? E pelo que eu vi aqui, o Dorra não quer ser o próximo papa não, hein? Lariete chega em casa no mesmo momento que o Duque chega e ela pula em seus braços. O mordomo, então, põe seu plano em prática. Ele diz pro Duque e pra Lariete que a empregada lavou todos os lençóis, mas que por sorte não lavou do quarto do Duque. Mas não tem lençóis pra Lariete. Então o Duque fala que é pra ele ir comprar mais lençóis. Então o mordomo diz que já foi e não conseguiu encontrar nenhum lençol que fosse digno deles usarem. Gente, essa é a desculpa mais fajuta que o mordomo poderia ter inventado, mas deu certo. E os dois acabam indo dormir juntos de novo. E por incrível que pareça, o Duque não gostou muito dessa ideia não, porque quando ele dorme com Lariete, ele não consegue dormir, porque ele fica muito tentado a agarrar ela. Lariete leva bolo pra eles comerem. E eles têm um momento super romântico, inclusive com direito à limpadinha de boca.
com beijo. Gente, Lariete envergonhada, milagre. Ela disse que não quer mais comer bolo não, ficou envergonhadinha. Mas o Duque disse, eu ainda não acabei. O homem saciável. Lariete diz que precisa urgentemente terminar de curar ele. E na hora de dormir, obviamente o Duque não conseguiu dormir. Inclusive se passam 4 dias eles dormindo junto. E o Duque só dorme no 4º dia porque o cansaço ganhou dele. Enquanto dormia, o Duque acaba tendo um pesadelo. E Lariete se preocupa com ele, pois ele teve uma infância difícil desde que seus pais morreram. Lariete diz que precisa se certificar de ajudar o Duque a se curar da maldição e a poder socializar com outras pessoas para que ele possa ser feliz e continuar sendo feliz, mesmo quando ela for embora. O Duque escuta ela falando algo sobre ir embora e acorda no mesmo instante. Ele pergunta para ela, você disse que vai embora? Aí ela finge que tá surpresa e fala, eu ir embora? Que isso? Não falei nada disso não. E pra onde que eu vou? Ele diz, fique comigo, por favor. E ela diz que ficará. Pô, Lariete, assim você quebra meu coração. Conta pro Duque. Vocês lembram lá nos primeiros episódios que o Doha falou que pra curar a Lariete tinha que ser alguém com o poder do Papa? Com certeza, se Lariete falasse pro Duque o que ela tava sentindo, o que ela tá passando, o Duque ia conseguir esse poder pra ela. Então, se ela realmente fosse morrer, ela ia morrer porque ela quer. Tem hora que eu acho a Lariete tão esperta, mas tem hora também que, meu Deus, não dá pra defender, mina burra. Lariete diz pro Duque que finalmente eles vão começar a purificação da parte inferior. Lariete vai até a boutique da Madame Sherbet. E agora, gente, ela tá saindo na rua de escolta. O Duque mandou um cara só pra vigiar ela. Lariete entra na boutique e descobre que tem alguém mais lá dentro. E quando a cortina abre, eu fiquei tipo assim, nossa, quem eu gostou? Quem é esse ser humano lindo? Lariete faz a reverência e essa pessoa simplesmente é a princesa do Império. Lariete tá envergonhada de encontrar a princesa porque a família dela, né, já passou por uma situação constrangedora, né, com a família imperial. Porque essa linda da princesa, ela era noiva do Bostinha, do irmão da Lariete. Só que aí ele começou com os piti dele, né, dando uma de prepotência. A princesa deu uma nele que o menino voou do outro lado. Só de saber essa informação, eu tô gostando muito mais dela. Lariete também está um pouco chocada com a transformação dela. E, né, Lariete quer teu facho de novo, mulher. Eita, que nesse manhua só tem atacante, viu, gente? E ela já chega dizendo que a Lariete pode chamar ela pelo nome, não precisa tratar ela pelo título de princesa. Gente, a Lariete já tava pensando, com esse rosto você pode me pedir o que quiser. No caminho de volta pra casa, a Lariete se encontra com Doha e os dois treinam um pouco de magia. Voltando pra casa, Doha fala para a Lariete a respeito de um festival que vai acontecer na cidade. Ele pergunta se ela quer ir com ele, só que ela nem dá ouvido pra essa pergunta, ela já vai falando, meu Deus, é um ótimo date pra fazer com meu amado Duque. E o Doha, né, se contorce de ciúmes. Lariete faz a proposta pro Duque. De início ele fica meio relutante, mas ela fala que eles só precisam ir à noite e, se ele quiser, pode usar máscara também, que é um baile de máscaras. No final das contas, ela só quer que ele se sinta bem. Ela abre a camisa dele e mostra o quanto curado ele já tá. Ele já é quase uma pessoa livre da maldição. Sendo assim, o Duque aceita ir com a Lariete pro festival. No festival, os dois usam máscara. Ela vai com a máscara de coelhinha e ele de pantera. Ele até come um pouco do algodão doce da Lariete. E essa cena é muito fofa, gente. O Duque percebe que o olhar das pessoas sobre ele mudou. Ele é muito grato a Lariete por tudo que ela fez por ele. Ele a beija na frente de todos e ela fica morrendo de vergonha. Ela acaba se afastando um pouco dele e uma outra mulher se aproxima do Duque. Essa mulher pergunta se o Duque está desacompanhado. O Duque imediatamente se sente desconfortável e sai da beira da mulher, porque a única mulher para a qual o Duque tem olhos é a Lariete. Depois de ver aquela cena, a Lariete fica ela fica totalmente enciumada. Mas ela diz que já sabia disso e que ela não pode ser egoísta, afinal de contas ela vai morrer e o Duque precisa continuar com a vida dele. Enquanto estava sozinha em um canto afastado, nesse canto tão deserto, esse rapaz se aproxima dela. Oh, meu Deus. Que isso? Que só parece homem bonito pra essa mulher. Gente, como é o nome desse império que a Lariete vive que eu tô me mudando pra lá? Gente, esse cara bonito, porém estranho, ofereceu uma bebida pra ela. E
pelo amor de Deus, pessoal, não aceitem bebidas de estranho em festivais, em festa, em qualquer lugar. Enfim, ele até se oferece pra beber a bebida primeiro, né, pra ela ver que não tem nada na bebida. Quando Lariete tira a máscara, ele simplesmente se apaixona por ela. Ah, vá, é mesmo? Ele diz pra Lariete: eu estou apaixonado por você. Mas Lariete responde pra ele dizendo: eu tenho um namorado. Mas ele pensa que isso é só uma desculpa que as mulheres normalmente usam pra se afastar de algum cara. Então ele não acredita nela e continua a se declarar. Lariete dá o fora nele novamente. E quando o cara menos esperava, o Duque chega metendo a espada. Desgruda da minha mulher, carrapato. A sorte do cara é que ele também é um bom guerreiro, pelo que parece, porque ele conseguiu bloquear o ataque do Duque. O Duque pergunta como ele se atreve a dar em cima da mulher dele na frente dele. Aí o cara, na maior deboche, pergunta: você que é o namorado, é? Ele ainda teve a cara de pau de olhar pro Duque e falar: mas eu sou mais bonito que você. Mas rapaz, na hora que ele falou isso, não ofendeu o Duque não, ofendeu a Lariete. Ela diz: como você ousa ameaçar o meu namorado e ainda tentar se comparar a ele? Os caras que tava brigando chegam a ficar sem reação. O cara estranho pede desculpas porque ele realmente achou que ela tinha mentido sobre ele ser o namorado dela. Lariete continua: não importa se ela estivesse falando a verdade ou se não estivesse falando. O não é não. Ela não queria ir, pronto. É isso aí, Lariete. Bota a ordem. O cara novamente pede desculpas e diz que realmente tinha se apaixonado por ela. O Duque pergunta por que Lariete havia se afastado dele. Ela diz que só acabou se perdendo. Mas que bom que ele chegou pra buscar ela, porque ela já estava morrendo de saudades. Ele disse que também tava com saudade. Gente, casal meloso, viu? Diabéticos, fechem o vídeo, porque aqui é o puro açúcar. Lariete chama o Duque pra dançar, porém agora eles estão sem as máscaras. Mas o Duque diz que não tem problema. Ele não precisa das máscaras, pois tem ela. Sua amada Lariete. Graças a Lariete, agora o Duque tem uma nova vida. Ela o deu a chance de ser um ser humano comum. E mesmo dançando de forma desajeitada, ela ainda olha pra ele como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele se pergunta como eu poderia não amá-la. Ele tenta beijar ela de novo, mas ela o impede porque ela tem vergonha de beijar em público. Só que assim, o Duque ativou o modo descarado nesse festival. Ele pergunta se dessa vez ele pode beijar os lábios dela ao invés da mão. Por ter ela deixado com vergonha, ela decide dar um castigo pro Duque, sem beijos por algum tempo. No dia seguinte, o Duque estava se arrumando pra sair, então ele pergunta pra Lariete se não vai fazer aquilo. Lariete pergunta: aquilo o que, rapaz? O que? Obviamente, o Duque estava falando sobre ela paparicar ele, como ela sempre faz toda manhã. Ele sente falta do beijo de bom dia, mas Lariete diz que hoje não vai ter beijo porque ele estava de castigo. Ele tenta de todas as formas persuadir ela para que ela possa beijá-lo, mas Lariete diz que não vai se deixar levar pela beleza dele, que não vai ter beijo. Lariete tá amando essa situação. Ela acha muito fofo e emocionante ver ele implorando pela atenção dela, então decide deixá-lo por mais um tempo de castigo. E morreu. Durante seu treinamento de poderes com Doha, ele pergunta pra ela por que ela tá tão felizinha, e logo ele se arrepende de ter feito essa pergunta porque ela diz que foi porque o encontro dela com o Duque foi maravilhoso graças a ele. Ela acaba contando pra Doha também sobre o cara estranho que apareceu e começou a se declarar pra ela do nada. E o Doha fica revoltado na mente dele, tipo, como alguém se atreve a dar em cima da minha Lariete? Lariete fala que foi uma situação totalmente estranha e inusitada. Ela até brinca que é porque ela é muito bonita, mas o Doha olha pra ela com um olhar 70, tá ligado? Falando: você é muito bonita, ri. Ela pergunta para o Doha qual vai ser sua primeira lição de hoje, tipo, é atacar? É fugir? É o quê? O Doha diz: hoje você vai aprender a levar alguém de Americanas. Eu tô passada, chocada. O Doha ainda pede pra ela fazer nele. É o quê? Ela pede para que ele pare com essa brincadeira de mau gosto, e ele diz que não está brincando. Ela fica perplexa por ele falar sobre desviver tão facilmente, já que esse é um assunto bem delicado para ela, né? Mais do que nunca agora ela quer viver, mas não pode. Quer dizer, não pode entre muitas aspas, né, gente? Porque o Doha diz que ela não pode ser fraca, ela precisa aprender a se defender. O mundo é bastante cruel, e o Doha sabe bem disso. E ele diz que ela uma hora ou outra vai precisar se defender. Ela precisa estar preparada para qualquer coisa, pois senão será uma presa fácil para essas pessoas más. De certa forma, ela começa a ver o Doha com razão. Vocês lembram daquela viagem que estava na lista de desejos dela lá pro oeste, que eu falei nos primeiros episódios? Ela ainda pretende fazer essa viagem e ela vai sair sem avisar ninguém. E para fazer essa viagem, ela vai precisar saber se defender.
morrer. Então ela agradece a Doha pelo conselho. O Doha não gosta que a Lariete passe por situações perigosas, por isso as palavras dele foram tão duras. Depois eles voltam a treinar. Lariete chega destruída de cansado e pergunta onde está o Duque para o mordomo. Ele diz que o Duque estava tomando banho. Lariete vê isso como uma oportunidade perfeita para curar a região inferior dele, porque assim ele vai estar de roupão e não vai ter aquela situação meio constrangedora de fazer ele abaixar as calças. Ela pega ele no fraga saindo do banheiro, empurra ele na cama e falou: tá na hora da purificação. E a Lariete vai se aproximando do Duque, coitado, tá na tentação. Por conta dos seus treinamentos com Doha, a magia de Lariete está cada vez mais forte. E o Duque, com essa aproximação toda, ainda é de castigo por não poder beijá-la, não aguenta mais e puxa ela para um beijo. E desse beijo, minha gente... E assim, gente, foi assim que eles teve a primeira vez deles, quer dizer... A primeira, a segunda, a terceira, a quarta... Já, Lariete até perdeu a conta, como o bichinho acordou de manhã, tadinha. O cara é uma máquina. Ele ainda diz, ainda tá cedo pra levantar, bora mais um round. E Lariete não consegue resistir a essa carinha e diz: tá bom, vamos lá. Força, guerreira. Lariete vai a convite da princesa tomar um chá com ela e com outras amigas. Ela faz uma reverência para a princesa, mas a princesa diz que não precisa ser tão formal e pode chamar ela pelo nome, né? Chegando lá, tava a senhorita Sherbet, né, a dona da boutique, e mais duas mulheres. Ao se apresentar, Lariete não diz seu sobrenome, e essa daqui já vai botando a língua para fora igual uma cobra falando: ah, você não tem sobrenome não? Você é pobre? As outras mulheres falam: nossa, você foi muito grosseira agora. Aí ela começa a se fazer de vítima. Ai, me desculpa, eu que sou novinha ainda, não entendo mudar as coisas, eu fui grosseira sem querer, me perdoe. Aí Lariete boba: ai, tudo bem. Elas passam a tarde fofocando, conversando, rindo, enfim. A daqui chega pra Lariete e fala assim: olha, não é querendo falar mal dos outros, né? Mas enfim, já falando. Ela conta que essa loirinha aí que falou que a Lariete era pobre, ela teve uma estreia na sociedade não muito boa. E aí a princesa, né, teve pena dela, deixou que ela se reunisse com elas. Ela diz pra Lariete ser mais cuidadosa com a que fala perto daquela menina, porque ela é um pouco desajeitada com as maneiras dela. Pois é, gente. E aí nessa cena agora o Duque chega chamando pela Lariete. Ele chega todo amável, igual um cachorrinho atrás dela. Ele diz que não aguentava mais de saudade dela, por isso foi buscá-la pessoalmente. E as mulheres ficam todas chocadas. Então ele se despede das mulheres dizendo que vai levar Lariete para casa. A princesa se pergunta o que aconteceu, pois o Duque de Candel está muito diferente. Lariete pergunta para ele se ele vai precisar voltar lá pro Palácio Imperial novamente. Ele diz que vai ter que ir, mas não quer, que ele quer ficar mais ela. Achando ele muito fofo, ela dá um beijo nele. Mas minha amiga, depois do chá, vocês acham mesmo que o Duque vai querer ficar só um beijinho? Ele falou: até que não é muito desconfortável, vamos fazer aqui mesmo na carruagem. Lariete: não, aqui não. Gente, o Duque tá muito saidinho, hein? Mas aí a carruagem chega em casa e a Lariete sai fugida. Gente, eu acho que eu já vi essa cena em algum lugar, hein? Ela se encontra com Doha na cidade e ela pergunta por que ele tá vestido com uma roupa diferente. E ele dá uma desculpinha boba. A aula de hoje vai ser sobre furtividade. Tentar estar num lugar sem que as outras pessoas percebam sua presença ali. Mas o motivo pro Doha ter trocado de roupa é que horas antes ele estava num lugar estranho e um bando tentou atacar ele. Ele se defendeu usando seus poderes e desviveu todas aquelas pessoas. Assim, ele se sujou todo de sangue. Mas como iria se encontrar com Lariete e não queria que ela o visse daquela forma, ele trocou de roupa. Doha começa a achar que está amando Lariete, mas ele odeia o amor. Não quer cometer o mesmo erro que já cometeu antes, se entregando a ele. Ele se pergunta se Lariete ainda gostaria dele se soubesse de seu passado, ou se soubesse que ele é o futuro Papa. Será que ela ficaria com ele por interesse? Ou ficaria chateada porque ele mentiu pra ela esse tempo todo? Doha se afasta de Lariete e diz que vai comprar um negócio. Mentira! Ele não se preocupa com a segurança dela, pois sabe que o Duque já colocou uma escolta. O Doha está sozinho em um beco e um homem estranho aparece com um objeto cortante em sua mão. E sem mais nem menos, ele vai lá e ataca. O tamanho da língua desse homem, gente! E tudo que passa na cabeça do Doha é: como eu mato esse homem sem sujar minha roupa? Mas Lariete chega num momento e, vendo seu amigo Doha correndo perigo, ela não pensa nem duas vezes antes de soltar o seu poder. Gente, o cara vai de arrasta pra cima, hein? Vai ser 2 caixão, um pra ele e outro pra língua dele. Lariete pergunta pra Doha se ele havia se machucado. O Doha fica cada vez mais encantado por ela
Ele mal pode acreditar que ela desviveu alguém para salvar ele. Doha usa seu poder e limpa os dois daquela sujeira. O Doha diz que agora é melhor Lariete ir embora. Ele explica que essa situação aconteceu por causa das minas que encontraram na casa dele. Lembra aquela mentira, aquele papo furado de minas, que encontraram mina na casa dele, de ouro? Enfim, ele diz que é por isso que querem matar ele, mas na verdade querem matar ele porque ele vai ser o próximo Papa. Gente, lembra que eu disse que o Duque tem um faro pra sentir quando alguma coisa acontece com a Lariete? Pois é, ela chega em casa e ele já acha que alguma coisa aconteceu. E realmente aconteceu, né? Mas Lariete diz que não aconteceu nada, mente pra ele. E ele sabe que ela mentiu, mas como ele é bem compreensivo, ele prefere não questionar mais. O Duque conduz Lariete até a sala de jantar e lá ele mostra pra ela um bolo que ele mandou fazer. E justamente esse bolo é do sabor favorito dela, porque ele se lembra desse detalhe. Então, de novo, você aí que tá aceitando menos que isso, mulher, acorda. Enfim, esse bolo é uma comemoração pelos 50 dias que eles estão juntos, ui ui. Mas apesar da comemoração, Lariete não tem como não se sentir triste, já que agora apenas falta um mês pra que ela morra. Só que ela não vai morrer, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim que lançar mais capítulos, eu vou estar trazendo mais vídeos desse manhwa. E também continue acompanhando aqui o canal. Essa semana mesmo vai sair história nova aqui, novo manhwa, que é muito da hora também. Então, se inscreve e é isso. Um beijo, um queijo, fui!